Fala galera do Penafute, tudo certo com vocês? Eu sou o Gu, esse aqui é o meu canal onde eu trago informações, notícias e a minha opinião sobre futebol nacional e internacional, beleza? Já peço de antemão, se inscreva no canal, curte o vídeo, comenta aí, dê suas opiniões, seus feedbacks aí, ajuda bastante, beleza? Hoje estou iniciando aqui um novo quadro no canal, né, que eu tô nomeando de Fute Movies, que significa o quê? Né? Fute, né? Relacionado ao futebol, já brasileirado mesmo aí, tem a ver com o nome do canal também, que é o Pinafute. E Movies, que no inglês aí significa movimentações, né? Mudanças e tal. E obviamente que muitos canais já tem nomes como transfer e tal, coisas assim, mercado da bola, tudo, e quis fazer algo talvez um pouco diferente aí, que tivesse mais uma cara do canal aqui, né? E não simplesmente copiar nomes aí e tal. Então é simplesmente o nome de um quadro do canal aí que eu pretendo falar sobre movimentações, né? Transferências, né? Sondagens, tudo mais que está acontecendo no mercado da bola. Comenta aí se vocês acharam legal o nome aí, se vocês têm outras sugestões aí também. Mas de momento é isso, beleza? Quero abrir aqui esse quadro falando sobre o acerto de Ancelotti que está em negociação, né, para renovação até 2030, né? Aqui eu tô pegando a reportagem do Caio Mota, né, do GE, que traz aqui que a CBF abre negociações para renovar com o Ancelotti até 2030 e que a CBF pretende, né, acertar essa renovação ainda antes da Copa do Mundo, né? Pelo que eu li aqui na reportagem, né, o Ancelotti está gostando, né, desse novo ritmo, né, de trabalho, né, que ele está conseguindo coincidir, né, conciliar bem essas datas FIFAs, né, com também a vida dele com a família, né, realmente a rotina é bem menor, bem menos puxada do que a rotina que ele, por exemplo, tinha no Real Madrid, né, que realmente era toda semana ali né, acho que até talvez possivelmente 3 jogos na semana aí, treinos, tudo mais. Então essa renovação ela é mútua, né? A vontade é mútua, né? A CBF está gostando do trabalho do Ancelotti, né? O Ancelotti está gostando das rotinas e a CBF fala que independente dos resultados da Copa do Mundo, se o Ancelotti não conseguir chegar muito longe, né? Enfim, a intenção é manter o Ancelotti para o próximo ciclo, e eu acho que é super legal isso daí, que é o que foi feito com o Tite também, né? Eu acho, tem muita gente que acha o trabalho do Tite ruim, eu não acho o trabalho do Tite ruim, tá? Eu acho que foi um trabalho bom, sim, mas que acho que ele teve erros cruciais que fizeram o Brasil perder, né, as 2 Copas do Mundo, né, não passar das quartas de final. Mas não acho que foi um trabalho ruim. Eu acho que ele teve tempo hábil para mostrar, falar, olha, eu posso entregar isso aqui. E eu acho que o Ancelotti também deveria ter isso, né? O Ancelotti é um técnico super renomado aí, né? É um dos maiores técnicos do mundo aí, da história também, né? Então ele ter mais um ciclo completo aí diante da seleção brasileira, acho que é muito interessante para ele poder ter mais tempo para mostrar e modelar o time do jeito que ele quer, e quem sabe na próxima Copa do Mundo, né? A gente não sabe como vai ser essa, mas se não der certo nessa, né, tem mais uma tentativa na próxima Copa do Mundo com um ciclo mais completo, com mais tempo de trabalho para ele poder colocar suas ideias, né? Então aqui eu trouxe a informação também que atualmente ele já tem o maior salário entre os técnicos de seleções do mundo, né? Que é cerca de 10 milhões de euros por ano, que dá 63,4 milhões de reais por ano, um baita de um salário aí, né? Um mêsinho desse na minha conta já estava ótimo, né? O contrato atual prevê também ainda um bônus de 5 milhões de euros, que dá equivalente a 31,7 milhões de reais, caso o Brasil conquiste o Hexa, né, em 2026. Ou seja, ele já tem aí 63 milhões de reais por ano que ele recebe. Se ele for campeão da Copa do Mundo, ele recebe metade 6 meses a mais, né, de bônus aí, né? Então aqui tá dizendo também que ele tá satisfeito com a dinâmica de trabalho, né? Pelo que eu tô vendo aqui, a família dele tá morando no Canadá, então ele consegue dividir entre Canadá, né, com a família, e Rio de Janeiro com a CBF, né? E ele tem o desejo aí de renovar até 2030, né? Depois até a próxima Copa do Mundo, né? É isso. Próxima notícia que eu trago para vocês aqui é sobre o Grêmio, né? O Grêmio que anunciou o técnico Luiz Castro, né, como técnico para
para a próxima temporada e vai assinar o contrato até o final de 2027, né? Ele que treinou o Botafogo também, é o segundo clube, né, dele no Brasil que ele vai treinar. E eu acho que é uma boa escolha do Grêmio, tá? Vamos ver como que o Grêmio vai sair em questão de jogadores, né? O Grêmio até fez uma temporada, acho que justa, né? Eu vendo de longe, né? Torcedores do Grêmio podem dizer muito melhor do que eu. Mas eu acho que diante de junto com um treinador, que é um bom treinador, que é o Luiz Castro, aí eu acho que pode ser que o Grêmio consiga fazer uma boa temporada no ano que vem, né? Então ele assume aí até o final de 2027 um aninho de contrato, que é realmente para ver como que vai ser. Talvez no metadona aí você vê que o time tá indo bem, talvez o Grêmio já busque talvez uma renovação com o técnico português, certo? Próxima notícia aqui é que, né, pegando aqui o gancho de treinadores, que o Internacional está interessado, né, no Tite pro ano que vem, né? Não foi feito aqui uma proposta formal pelo Internacional, mas pelo que foi apurado aqui pela Joana de Assis no site do GE, inclusive a notícia anterior que eu dei também do Grêmio também é do GE, tá? Que o Abel Braga fez contato com o treinador, né, demonstrando interesse de ter, né, o Abel Braga que treinou o Inter acho que nas duas ou três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, conseguiu salvar o Inter do rebaixamento, né, e agora o Abel Braga ele tá como dirigente, né, ele assumiu agora o clube como diretor técnico, aliás, corrigindo aqui, e ele gosta muito do Tite, né, falou que gostaria muito de ter o Tite como treinador do Internacional para o próximo ano. E parece que o Inter está aguardando agora uma resposta do Tite até na próxima segunda-feira para ver se o Tite aceita ou não. O Tite que tinha dado uma pausa na carreira, né, recentemente, mas agora em novembro ele fez uma postagem oficial aí falando que estava de volta, né, que conseguiu se recuperar, né, tudo mais, mentalmente, estava pronto para retornar, né, aos trabalhos como treinador. E vamos ver se ele vai aceitar a proposta do Internacional. O Tite que já treinou o Internacional, né, em outras oportunidades. Deixa eu ver aqui, acho que tem o ano aqui que o Tite treinou. Ele treinou o Inter de junho de 2008 até outubro de 2009. E nesse período ele conseguiu conquistar a Copa Sul-Americana de 2008, o Campeonato Gaúcho de 2009 e a Copa Suruga de 2009. Foram 109 jogos pelo clube, 58 vitórias, 24 empates e 27 derrotas. Números muito bons do Tite, que, lembrando que nessa época aqui ele ainda estava iniciando um pouco mais sua carreira, como, assim, ele estava se mostrando nessa época aqui como um grande treinador, começou a se mostrar aqui, né, como um grande treinador de fato, né. Então é isso, vamos ver se o Tite vai aceitar, né. Próxima notícia, ainda no ritmo de técnicos, né, o Ceará fecha com o técnico Mozart, né, para disputar a próxima Série B. O Mozart que é o rei da Série B, né. O Mozart que ele foi campeão, né, ele já conseguiu 2 acessos, né, seguidos nas 2 últimas temporadas, né. Ele conseguiu no último ano ser campeão com o Coxa, né. Qual que foi o outro clube que ele treinou? Foi o Mirassol? Ao vivo a cor assim, galera, vamos lá, né. Então, aqui você fechou com o Mozart, né, para 2026. Ele comandou o Curitiba no ano passado, foi 48 jogos, somando 24 vitórias, conquistou o acesso da Série A e o título, né? Mas não renovou com o Curitiba, né? Ele também que já teve passagem por Mirassol, né? Também onde conquistou a Série, foi isso, né? Foi com o Mirassol mesmo. Que ele conquistou o acesso para a Série A desse ano 2025, né? Em 2024 ele estava disputando a Série B com o Mirassol, conseguiu o acesso para a Série A, saiu do Mirassol, foi treinar o Curitiba, foi campeão com o Curitiba nesse ano, e agora ano que vem ele continua na Série B e vai treinar o Ceará. Então o Ceará 2027 já pode ter certeza que vocês vão estar na Série A novamente, fiquem tranquilos, porque o cara é realmente o rei aí da Série B, o Mozart, né? Então é isso. Notícia do GE também, né? Próxima notícia também do GE, Vasco anuncia a renovação do Ryan até 2028, né? O Ryan, que está sendo uma bela surpresa aí pro clube carioca, né? Que está realmente jogando muita bola, menino de 18 anos apenas, né? Ele renova o contrato que iria até 2026, né? Então agora vai até 2028, com uma multa rescisória de 80 milhões de euros, né? Aproximadamente aí 500 milhões de reais. Obviamente que não vai vender o cara por esse valor, né? Realmente é só uma proteção ali que dão pro menino, para não chegar qualquer clube oferecendo qualquer coisa e tirar o menino ali sem o Vasco poder fazer nada, né?
Então tá renovado o contrato dele, né? Ele recebeu uma valorização salarial também, né? Merecido, obviamente, né? E o contrato dele, como ia até 2026, né? O Vasco talvez ficou um pouco desprotegido, porque, né, poderia até correr um risco, talvez, de eu chegar a um clube aí e pegar o Ryan de graça e tudo mais. Então foi importante aí o Vasco seguir com essa renovação, né? Ele tem 19 anos, aliás, não é 18, tá? Então, ele que depois da chegada do Diniz, ele começou a ser protagonista do Vasco, ele marcou 20 gols na temporada, 17 com o Fernando Diniz. Então, assim, né, depois da chegada do Diniz que o Ryan começou a mostrar mais o seu futebol, né? Próxima notícia, agora já notícia do site do Gol.com, é que o Boca Juniors tem planos de contratar o Dybala, né, que está aqui na capa, inclusive, né? O Dybala que atualmente está jogando na Roma, né? Então o Boca Juniors confirmou publicamente seu interesse ambicioso em contratar o atacante da Roma, né? O diretor do clube, Marcelo Delgado, descreveu a possível transferência como uma mistura complexa de sonho e realidade. Tem mais anotações aqui do Dybala, mas aqui, ó, a situação contratual. O atacante argentino está se aproximando dos 6 meses finais de seu contrato com os Giallorossi, né? O que significa que ele poderia começar a negociar com clubes a partir de janeiro, com a intenção de fazer uma transferência gratuita no final da temporada 2025-2026, que no caso se encerra no meio do ano, né? Mas a partir de janeiro já poderia começar a negociar. Então o ruim é isso daí, né? Porque a temporada aqui na América, né, ela é de janeiro a dezembro, na Europa se encerra no meio do ano, né? Mas também, de qualquer forma, só que assim, a intenção, pelo que eu vi aqui apurado pelo Gol, né, é que a intenção do Boca é trazer ele depois da Copa do Mundo, né, que vai acontecer de fato no meio do ano, né? Então aqui, embora o Dybala continue sendo uma figura importante na Série A, a falta de renovação de contrato alimentou especulações de que o seu tempo na Europa poderia estar chegando ao fim. O Boca Juniors, liderado pelo presidente ídolo do clube, Juan Román Riquelme, tem o hábito de almejar veteranos de elite que buscam um retorno emocional à América do Sul, né? A chegada de Edson Cavani provou anteriormente que o clube tem o poder de atrair estrelas globais, e a hierarquia vê Dybala como a próxima contratação de destaque para elevar o status do clube no cenário continental. No entanto, a disparidade financeira entre os salários europeus e os orçamentos argentinos continua a ser parte ilusória de equação de Delgado, exigindo um pacote financeiro maciço ou um corte salarial significativo do jogador. Então obviamente que tem isso, né? A Argentina, a gente sabe que ela está numa situação financeira mais complicada, né? O Brasil, por exemplo, tem muito mais porte financeiro para atrair jogadores lá de fora, né? E isso está se mostrando também na Libertadores, né? Os clubes brasileiros vêm levando a melhor na Libertadores diante dos altos investimentos, né, em jogadores e tudo mais. Então eu acredito que realmente o que pode mais impactar aí é a questão salarial mesmo, né? Porque não deve ser um salário muito... deve receber um bom salário lá na Roma, o Dybala, né? Aí tem o fator Paredes, né? Que está indicando aqui o Gol.com, que a busca do Boca por Dybala é significativamente fortalecida pela presença do seu amigo próximo e companheiro de seleção argentina, Leandro Paredes, que já fez uma emocionante volta para o seu primeiro clube. O meio-campista retornou ao Boca Juniors em julho, após ativar uma cláusula especial em seu próprio contrato com a própria Roma, né, cumprindo sua promessa de voltar ainda em seu auge. Desde sua chegada, Paredes se tornou o coração do meio-campo do Boca Juniors, mas sua influência se estende além do campo. Paredes e Dybala compartilham um vínculo que vai além do futebol, consolidado durante o tempo que passaram juntos na Itália e com a seleção nacional. Então, assim, o Paredes pode ser uma força, né, para poder trazer. Tem também o Cavani ali também, que é um grande jogador também. Mas o Paredes, né, por os dois serem argentinos, os dois jogaram na Roma, os dois jogaram pela seleção argentina, e talvez influenciar essa vinda do Dybala pro Boca, e vai reforçar muito o Boca Juniors aí, né? Obviamente seria uma bela de uma contratação. Próxima notícia ainda do Gol.com é que o Flamengo prepara uma nova investida por Vitão do Internacional, né? O zagueiro do Inter que fez embora o Inter tenha feito uma temporada bem
complicada, vamos dizer assim, né? O zagueiro do Inter, ele é visto com bons olhos no mercado, né? Então, com o contrato terminando em dezembro de 2026, o prazo se torna um trunfo do time rubro-negro na negociação, né? O Flamengo fará uma nova investida pelo zagueiro Vitão do Internacional, de olho na janela de transferências de janeiro agora. Rubro-negro aguarda o desfecho da Copa Intercontinental para intensificar as conversas com o time gaúcho. Segundo soube o Gol, há cerca de 2 meses o time carioca procurou a diretoria do Colorado para avisar que havia retomado o interesse. Então acho que assim, seria uma investida no Vitão, mas talvez para compor elenco, eu acho, né? Eu acho que o time do Flamengo tem 2 grandes zagueiros, né? O Léo Pereira e o Léo Ortiz, né? Ainda tem o Danilo também que chegou aí, né? Teve um impacto na Libertadores, né? E talvez seja para compor o elenco aí para ter mais opção, né? Claro que o Flamengo vai disputar novamente no ano que vem diversas competições aí, então precisa realmente de um elenco recheado, né? E o Vitão seria uma boa opção para compor esse elenco do Flamengo. E o Internacional avisou na ocasião que só ouviria ofertas acima de 10 milhões de euros. O valor é considerado alto pela diretoria do Flamengo, principalmente porque o zagueiro tem contrato até dezembro de 2026 e em junho poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe, né? Então o Flamengo está achando que o valor é alto pelo Vitão. Também achei um valor meio considerado um pouco alto para um jogador de um zagueiro e de um clube que está em baixa, até inclusive, vamos dizer assim, né? Mas vamos ver como que vai sair esse desfecho. Mais uma noticiazinha aí do Gol.com é do Alisson, né? O Alisson que está sendo sondado pelo Milan, né? O Milan que tá talvez prestes a perder o seu goleiro titular, que atualmente é o Manhã, né? Diante das investidas do Chelsea, né? O Chelsea que atualmente tem um goleiro bem questionado, né? No Chelsea, que é o Robert Sanchez, e tá em busca de um goleiro de mais nome, mais segurança para trazer aí, que acho que é o que falta, né? O Chelsea tem um grande time do meio para frente, mas da zaga para trás, tirando uma peça ou outra, o Corelha ali e tal, tem também o Reece James, mas tem algumas deficiências aí no setor defensivo. O Chelsea seria uma baita construção do Chelsea amanhã, e diante disso o Milan precisa repor um goleiro, né? A altura também, né? O Milan que é complicado dizer que pro Alisson seria uma regressão na carreira e pro Milan, né? Porque a gente sabe da história do que tem o Milan, né? No futebol mundial. Mas atualmente o Milan ainda é um time que ainda está tentando se recuperar, um time que está ainda em baixa, né? Tentando voltar aos bons momentos. Mas também pela idade do Alisson, 33 anos, ele não é um goleiro muito velho, mas também já não é um garoto mais, né? Então acho que seria uma boa pro Alisson estar aí pro Milan, porque o Milan, vira e mexe, ainda está disputando competições europeias, né? E por ser um grande clube também, acho que o Alisson ir pro Milan não seria uma escolha ruim, né? Visto também que, inclusive, o Liverpool também acho que talvez não faça tantos esforços para manter o Alisson diante da idade que ele tem. Claro que o Liverpool tem grande gratidão pelo Alisson, reconhece o grande goleiro que o Alisson é e a importância do Alisson pro clube, mas o Mamardashvili chegou, né, no Milan recentemente e vem dando boas perspectivas pro clube, né? Então, talvez perder o Alisson não seria um desastre total, né? E seria talvez um momento de dar mais oportunidades para o Mamardashvili, que vinha fazendo boas atuações recentemente, agora que o Alisson também se machucou, e talvez depois, posteriormente, buscar um goleiro para repor a segunda posição no gol, né? No caso, para ser o goleiro reserva do Mamardashvili, né? Próxima notícia, ainda do Gol.com, é que o Liverpool cogita gastar 375 milhões de reais em estrela do Real Madrid, que é o Camavinga, né? O Camavinga que é jogador do Real Madrid, não é titular absoluto, mas é um jogador muito importante, né? Pro elenco do Real Madrid. O Real Madrid que já vem sofrendo muito com muitas baixas aí de lesões, né? Principalmente no setor defensivo, né? Os zagueiros, os laterais ali. Não sei se o Real Madrid vai querer vender o Camavinga por ser um jogador muito importante para o Real Madrid, né? É um jogador que ele é muito marcador, né? Ele é tipo um motorzinho, vamos dizer assim, né? No sentido de é um jogador que toda hora ele tá a todo momento, todo lugar do campo.
Ele é um jogador muito mordedor aí, né? Marcação muito forte. E diante desses problemas defensivos, eu não sei se o Real Madrid vai fazer jogo fácil para o Liverpool, não. Talvez, se essas negociações se avançarem, né? Seria mais talvez por um interesse do próprio Camavinga de ir para o Liverpool, né? A vontade do jogador. E de talvez ter um pouco mais de minutos, talvez. Embora o Camavinga tenha bastante minutos no Real Madrid, mas o titular ali ainda se mantém o Tchouaméni, né? Então, é isso. Próxima notícia, tá finalizando aqui, galera. Inclusive, se você achar que estou trazendo muita notícia, talvez deva trazer menos notícias, né, em vídeos mais... talvez trazer a mesma quantidade de notícias, mas em vídeos mais curtos, me dê sugestões também, né. Mais uma notícia importante agora no site do GE, né, matéria pelo Marcelo Braga, é que o Oscar vai encerrar a carreira no ano que vem, né. O Oscar decide encerrar a carreira e vai reincidir com o São Paulo. Ele que está cumprindo o protocolo de recuperação e curte férias atualmente com a família, né, e a rescisão deve ser amigável, né? O Oscar que vem sofrendo com muitas lesões, né? Nesse ano agora de 2025 pelo São Paulo, não só ele, mas como muitos outros jogadores do elenco aí se lesionaram muito, né? Mas o Oscar tá com uma lesão um pouco mais complicada aí, e aos 34 anos agora ele pretende discutir uma rescisão amigável com o clube que ele tinha vínculo por mais 2 anos, mas já pretende no ano que vem, né, já não atuar mais como jogador e encerrar sua carreira, né. No mês passado, o meio-campista sofreu um mal súbito durante exames visando a pré-temporada no CT da Barra Funda, foi encaminhado de ambulância pro Einstein, hospital israelita, onde ficou na UTI. Por lá teve diagnosticado com uma síncope vasovagal, não sei o que é isso. Trata-se de uma perda transitória de consciência causada por uma diminuição da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, ou seja, um desmaio. Segundo um especialista ouvido pelo GE, o problema não tem risco de morte, mas exige acompanhamento contínuo. A decisão de aposentadoria, que até então era vista pelo clube como chance de 99% de acontecer, foi confirmada nos últimos dias. A informação publicada pela ESPN foi confirmada pelo GE. A temporada de 2025 ficou marcada para Oscar por suas lesões, a principal delas uma fratura em 3 vértebras que o deixou afastado por 3 meses. Em seu retorno ao clube, fez 2 gols em 21 jogos. Então, realmente não dá mais para o Oscar seguir carreira, infelizmente, aí, mas fez uma boa carreira o Oscar aí, né, de tanto futebol brasileiro, Europa, né, e vai encerrar sua carreira aí precocemente, né, com 34 anos de idade, né. Força aí pro Oscar. Próxima notícia também do GE, é a última notícia aqui, viu, galera? Que o Tiquinho Soares termina o ano embaixo e deve deixar o Santos no ano que vem. O centroavante viveu momentos conturbados em 2025 e mercado nacional é alternativa. Saída é desejo de clube e jogador, né? Mas contrato longo ainda é questão a ser resolvida, né? Essa reportagem foi escrita pela Ana Canhedo no site do GE, né? A saída é vista natural para 2026 do Tiquinho, né? Ele tem 34 anos atualmente. Porém, o que pega é o seguinte, né? É que o jogador tem contrato assinado até dezembro de 2027. Né? Então, por isso, a diretoria ainda busca entender qual a melhor solução para o centroavante. Né? Uma possibilidade é emprestá-lo por 1 ano para reduzir a folha salarial do clube. Aproveitando, era a última notícia que eu tinha, né? Mas aproveitando o gancho do Santos, tem uma notícia que eu vi também do Santos, do Guilherme, né? Vou pegar aqui do GE também, né, que o Santos encaminha uma venda do Guilherme para o Houston Dynamo, né? O atacante está a uma assinatura de se tornar jogador do clube dos Estados Unidos, né? A saída que, inclusive, eu acho que é boa para ambos, né? O Guilherme, que não é muito querido pela torcida do Santos, né? E eu acho que talvez ele não vem se sentindo muito bem, né? Pelo Santos, mais ou menos o que também talvez sendo um pouco Tassiano, né? Aquela questão da torcida pegar muito no pé do jogador, então talvez uma aliviada na pressão aí, né? E visto que talvez não é muito o interesse da torcida, né, a continuação do Guilherme, talvez para ele também seja uma boa e curtir, né, essa nova carreira nos Estados Unidos. Que barra, né? Então o Santos encaminhou a venda do atacante Guilherme ao Houston Dynamo dos Estados Unidos por 2,1 milhões de dólares, o equivalente a 11 milhões de reais. O valor é superior à primeira proposta feita pelo time norte-americano, que beirava os 9 milhões de reais.
A venda ainda não está assinada, mas todo o compromisso foi alinhado verbalmente entre os envolvidos. A negociação deve ser concluída nos próximos dias. Aos 30 anos, Guilherme passa férias nos Estados Unidos e está animado com a iminente transferência. O atacante completou 2 temporadas no Peixe, mas nunca chegou a cair nas graças da torcida e teve momentos conturbados, que foi o que eu falei aí, né? Então acho que é uma transferência aí que talvez agrade ambas as partes aí. Beleza, galera? Acho que é isso, tá? Eu até tinha mais coisa pra trazer, mas o vídeo tá um pouco longo. Vou deixar talvez para um próximo vídeo aí. Me falem se vocês gostaram do nome do quadro, né? Que é Fute Movies. Se vocês gostaram das notícias, se vocês têm alguma sugestão. É isso, mais uma vez, peço que se inscrevam no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Me segue lá no Instagram, tá? _OpinaFute, né? Lá no Instagram, segue lá a minha página. Acho que é isso. Talvez eu volte aí para falar sobre o jogo do Flamengo, não tenho total certeza se eu vou conseguir gravar após o jogo do Flamengo hoje contra o Pirâmides, né? Mas com toda certeza volto para falar do jogo de volta do Corinthians e também depois do Vasco e Fluminense, deixa eu confirmar aqui o dia que é o jogo do Vasco e do Fluminense. Também é amanhã, o jogo do Corinthians é às 6 e do Fluminense contra o Vasco é às 8h30. Talvez eu volte ainda... Eu vou tentar fazer, vou me esforçar para fazer um vídeo ainda no domingo à noite para falar desses jogos. Minha namorada talvez me mate por conta disso, mas faz parte. Ou na segunda-feira eu gravo aqui e trago um pouquinho depois, então eu posto o vídeo na segunda-feira à noite, tá bom? É isso, obrigado porque todo mundo tá vendo os vídeos aí. O canal nessa última semana agora deu uma crescida em visualização, ainda tá devagarzinho, mas é assim que funciona mesmo e vamos que vamos. Obrigado pela audiência, até mais.